Olá a todos, bem-vindos ao quarto episódio do podcast Ex-Invest, um podcast onde mergulhamos no mundo do dinheiro, dos investimentos e de tudo o que diz respeito às finanças pessoais para a próxima geração. Hoje vamos desmistificar os mitos relacionados com investimento com os meus convidados do costume, Eduardo Silva, da XTB, e André Temude, da BlackRock. Antes de começarmos, precisamos de sublinhar que investir é arriscado e deve ser feito com responsabilidade. Vamos abordar um tema que, na verdade, é um dilema para muitos de nós. Devo concentrar-me em poupar ou melhor é investir? Bom, parece-me que ambos são importantes, mas qual deles é mais benéfico a longo prazo? Comece por si, André. Okay. Eu acho que o primeiro é perceber o que é poupar e perceber o que é investir. Poupar é deixar o dinheiro que temos na conta, não fazer nada com ele. Guardá-lo, basicamente. Debaixo do colchão, como se fazia. Por exemplo, isso é poupar. Investir é usar as poupanças e pô-las a trabalhar. Nos mercados financeiros, por exemplo, ou com ETFs, como temos vindo a falar nos últimos episódios. Com isto não quer dizer que o dinheiro tenha que ser todo canalizado para investimentos. Acho que tem que existir uma cesta, uma percentagem de poupança, porque nós não sabemos o dia da manhã, literalmente não sabemos se vou furar o pneu do carro e preciso comprar um pneu novo ou arranjar. Exato. Por muito líquido que seja o investimento, eu às vezes poupo porque surgem coisas no dia-a-dia e, portanto, eu acho que sim, existe uma percentagem de poupança que é preciso para nós termos também uma segurança e vivemos com alguma tranquilidade, mas o grosso do dinheiro que conseguirmos poupar deve estar investido para o longo prazo, tendo em conta aquilo que nós temos discutido nos últimos episódios. Quais são os benefícios imediatos da poupança? Já percebemos aqui que há uma diferença entre curto prazo e longo prazo. Quais são os benefícios da poupança? Bom, quando falamos em poupar, pensamos sempre em segurança. Era exatamente o que o André estava a dizer. E faz sentido, porque é um bocado o que estávamos a falar. Temos que ter parte do nosso dinheiro para as nossas necessidades correntes do dia-a-dia, ter dinheiro para o tal fundo de emergência e depois começarmos a olhar para o que sobra e pensar o que é que podemos agora fazer com este capital, olhando para ativos em que possamos investir, e aí já estamos a pensar no poder de compra. O que é que podemos fazer para manter ou aumentar o nosso poder de compra ao longo do tempo? Portanto, quando falamos em investir, já estamos à procura de ativos nos mercados, como o mercado acionista ou os fundos de pensões negociados em bolsa que estávamos aqui a falar, os ETFs, que foi a alternativa que de certa forma apresentámos aqui, que permite-nos gerir o risco, não é mesmo? Através da diversificação, mas ao mesmo tempo fugir daquela falsa ideia de que a segurança que nos vai permitir manter o nosso poder de compra ao longo tempo, porque temos sempre que considerar a inflação. Eduardo, falou de um tema que eu creio que ainda não falámos nestes episódios, que é o conceito de fundo de emergência. Fale-nos um bocadinho sobre isso. O que é, para quem é, quando é que se constrói esse fundo de emergência, quando é que se aplica o fundo de emergência? Fale-me um bocadinho. Sim, é assim, nós pensamos sempre que quando isto tem a ver com os primeiros tempos, quando estamos a considerar fazer os nossos investimentos, nós fazemos sempre esta conta de quanto dinheiro é que vamos alocar aos nossos investimentos e dependendo das pessoas e o capital de cada um, mas nós devemos ter sempre em consideração as despesas correntes e depois também considerar um certo valor, uma certa percentagem que tem a ver com cada pessoa individualmente, mas que serve para, se acontecer algum imprevisto, nós termos acesso a esse dinheiro com facilidade, sem termos que nos preocupar com perder alguns juros ou algum investimento. Portanto, é normal considerarmos o fundo de investimento nestas situações para começar a investir, e faz algum sentido, principalmente para quem está a dar os primeiros passos e ainda tem algum medo, provavelmente vai querer manter ainda algum capital de fora para estas situações. André, portanto, nós temos vindo a falar sobre a importância que é nós reservarmos uma fatia do nosso orçamento para investir, mas estamos a perceber que se calhar também é importante reservarmos uma para poupar. Sim, sem dúvida.
Ou seja, não faz sentido eu investir hoje para 1 litro de leite que vou comprar daqui a 2 dias. Isto não faz sentido. Não é prático. E, portanto, há dinheiro recorrente em conta corrente que eu tenho, que vou gastando, e às vezes sobra alguma coisa para a poupança, para o tal fundo de emergência que o Eduardo estava a dizer, que é um fundo precisamente indicado para alguma eventualidade, gasto extraordinário que aconteça, ou evento extraordinário que aconteça. Perdi o trabalho, tenho uma doença, preciso de ajudar alguém. Para tudo isso serve um fundo de emergência. Okay? E poupar, sim, tem que ser parte da prática também recorrente. Imprevistos acontecem todos os dias. E acho que poupar pode ser um primeiro passo antes de investir. Acho que as pessoas, se calhar, poupam primeiro e depois, de percentagem do que poupam, alocam para alguns investimentos. Poupar é um bom conceito, tem desvantagens. O Eduardo falou de algumas delas. A inflação é uma das principais desvantagens da poupança. A poupança não gera rendimentos. Ou gera muito poucos rendimentos. Tipicamente gera rendimentos inferiores à taxa de inflação desse período, que foi o que falámos nos últimos episódios. Portanto, tem benefícios e tem desvantagens da poupança, mas diria que a poupança tem que estar presente no conceito também, no orçamento de todos nós. Nós trabalhamos muito todos os meses para poder fazer face às despesas, para poupar e também para investir. André, então diga-me, qual será o sítio, digamos assim, mais seguro onde eu posso poupar? Porque já percebemos que debaixo do colchão não vale a pena, porque a inflação vai comer, digamos também assim, o dinheiro da minha poupança. O que é que eu faço com esta massa de dinheiro? Investir, se calhar, é melhor não, porque, lá está, para investimentos temos de ter aqui muito presentes o nosso horário, o espaço temporal. O que é que eu faço então com esta massa de dinheiro que eu quero poupar? Eu acho que a grande maioria das pessoas o que faz à poupança é manter na conta o dinheiro disponível. Algumas aplicam em aplicações de muito curto prazo, depósitos a prazo de muito curta duração. Outros deixam em contas que são remuneradas, muito pouco remuneradas, mas existe hoje em dia algumas plataformas que oferecem alguma remuneração por contas à ordem. E eu acho que isso é a prática normal, as pessoas deixarem correr na conta. Ninguém põe debaixo do colchão, porque aí há outro tema associado, que é a segurança do próprio colchão, com a quantidade de assaltos que pode haver. Portanto, não é seguro, no banco está muito mais seguro. Além disso, obviamente, que há um fundo de garantia em que os bancos garantem um bocado se alguma coisa acontecer. Há um fundo europeu para isso. Mas eu acho que essa é a maneira típica com que as pessoas poupam, é deixar em conta, tentam rentabilizar da melhor maneira possível, sabendo que a rentabilidade é nula ou muito pouco positiva. Eduardo, então, qual é a lição que nós devemos tirar daqui? A longo prazo investir, certo? Será sempre mais vantajoso do que poupar, no que diz respeito a construir riqueza, mas ainda assim poupar acaba por ter aqui alguma importância, é isso? Sim, tem tudo a ver com o equilíbrio. No fim, quando olhamos para o nosso capital e a forma como gerimos o capital, nós temos que ter sempre em consideração exatamente esse equilíbrio. Algum dinheiro vai ser realmente alocado para estar na conta, à ordem, outro realmente, se calhar, poupar num pequeno depósito a prazo, algo de curto prazo, com uma rendibilidade baixa, mas que sabemos que está com alguma segurança e que podemos ter também aceder a esse capital com facilidade. E depois, sim, termos uma fatia do nosso capital alocado aos investimentos, porque quando fazemos as contas e vemos que realmente temos depósitos a prazo a pagar, por exemplo, 0,5 taxa anual, nós vemos que com 10 mil euros, se nós fizéssemos aqui um investimento, ao final de 10 anos tínhamos 10.500, enquanto que se olharmos, por exemplo, para o mercado acionista, onde um retorno expectável médio de 7 a 10% não seria algo estranho, seria algo até expectável. E se fizéssemos essa mesma alocação ao longo de 10 anos, estaríamos a falar de termos mais do que duplicado o nosso capital, termos terminado com cerca de 21 mil euros. Portanto, isso significa que nós temos que também considerar o investimento como uma parte integral do nosso orçamento e ter isto em consideração como uma das ferramentas que nós temos ao nosso dispor, que, juntamente com a gestão de risco, nós podemos usar para combater, lá está, a inflação e mantermos aqui o poder de compra ao longo do tempo.
Quem nos começou agora a ouvir e está a pensar que não faz a mais pequena ideia como é que há de investir, o que é isto de investir, quem é que o pode ajudar a investir? Há alguém que possa ajudar quem nos está a ouvir a tomar alguma decisão no que diz respeito a investimento? Quem pensa em investir, eu acho que a melhor maneira de começar é aprender o conceito, que é investir. Investir é exatamente ter a possibilidade de gerar mais dinheiro através das poupanças que eu tenho. Poupanças não geram dinheiro, mas investimento pode gerar potencialmente dinheiro. Isso é a primeira coisa a entender, que é o conceito. Agora é onde investir, como investir. A segunda coisa é ver, exato, como é que eu invisto. Eu quero investir, mas não sei onde. Hoje em dia, qualquer banco, plataforma online, como a XTB, qualquer broker, qualquer tipo de empresa hoje em dia financeira, dá opções de investimento. Em várias formas. Ações em direto, obrigações, dívida portuguesa, dívida de governos, instrumentos como ETFs, que é o que estamos aqui a falar também hoje. Portanto, é praticamente impossível eu não ter uma conta bancária e essa instituição não me dar a possibilidade de investir nos produtos que nós falamos aqui. Isso é a primeira. E depois a terceira decisão é onde investir. Que é mais complicada, porque depende de muitas coisas, mas essa decisão de onde investir já vai depender de para que é que eu quero, qual é o meu objetivo financeiro de longo prazo. Comprar uma casa, fazer férias, é para a universidade do meu filho. Tudo isso depende, porque isso vai condicionar o horizonte temporal de investimento. O que nós temos vindo a dizer nestes episódios é o tempo é amigo dos investidores. Quanto antes começar a investir, melhor, porque capitalize realmente estes juros ao longo do tempo. O efeito de longo prazo permite mitigar a volatilidade do mercado entre o ponto A, que é hoje, e o ponto B, que se calhar daqui a 30 anos. E esta rotina, esta disciplina de investimento tem que estar presente no orçamento familiar que nós temos estado a discutir. Portanto, eu acho que são vários conceitos, é impossível explicar todos. Acho que abordámos alguns nesses últimos 4 capítulos, mas acho que hoje em dia as desculpas para não investir começam a ser muito poucas. Não há justificação para não investir, sobretudo quando há plataformas como a XTB que permitem o investimento de forma fácil e rápida, não é, Eduardo? Sim, eu acho que nesta altura escolher a segurança quando estamos em tempos de disrupção tecnológica aos níveis que temos atualmente já não faz sentido. Quando olhamos então para os conceitos de inflação e que escolher segurança significa literalmente perder dinheiro, ainda faz menos sentido. Portanto, uma pessoa hoje em dia, o que é que pode justificar não investir? Falta de conhecimento, medo? Até podemos ser um pouco mais agressivos, agora estamos a terminar aqui este episódio, e dizer que realmente já não há justificação para não investir se nós olharmos para as ferramentas que estão ao nosso dispor hoje em dia, que nos permitem diversificar de uma forma simples, barata, transparente no mercado, através, por exemplo, dos ETFs, e ganhar exposição a tudo o que está a acontecer neste momento, porque realmente, se calhar houve décadas em que não era tão entusiasmante, mas não é o caso hoje. Hoje nós olhamos para a frente e nós sabemos que o mundo está a mudar e nós conseguimos olhar e identificar quais é que são os setores que provavelmente vão estar na vanguarda. Portanto, eu acho que sim, acho que a escolher segurança já não faz sentido nesta altura, a escolher investir é o que faz todo sentido nesta altura. André, agora que estamos quase a terminar este nosso 4º episódio, tem alguma estratégia de investimento, algum conselho de investimento que queira dar a quem nos está a ouvir? À parte dos que falámos, que o tempo é nosso amigo, a diversificação, que é importantíssima, não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Com ETFs posso comprar o cesto, que isso é outra. Eu acho que, de uma maneira muito diversificada e muito global, um ETF simples de ações globais, que há vários disponíveis, da BlackRock e de outros concorrentes nossos, acho que pode ser uma boa estratégia. Estar presente nos mercados financeiros, estar presente nas companhias que eu me identifico mais, nas companhias que eu considero que são aquelas que vão estar daqui a 5 anos, vão vencer este período nos próximos 5, 10, 15 anos. E em episódios anteriores falámos e neste também, inteligência artificial. O Eduardo penso que falou outro dia de defesa. Temos que estar atentos. Temos que ser estudantes do mercado onde vivemos e do mundo onde vivemos. E conseguimos, felizmente hoje, com muitas opções, expressar essa visão através de produtos como os ETFs. Acho que a minha estratégia é estar atento,
Acho que se não sabemos, perguntamos a quem sabe e tentamos informar. Não há desculpa, porque a informação hoje está muito disponível em qualquer tipo de plataformas. E se tiver realmente alguma dúvida, falem com o seu assessor financeiro, falem com o seu gestor de conta, falem com a pessoa que está no banco ou na plataforma. Há muitíssima informação e de certeza que podem ajudar. Portanto, eu acho que cada pessoa é um mundo, cada pessoa tem necessidades diferentes, mas do ponto positivo há tanta oferta que eu acho que é quase impossível não encontrar um produto que se adequa às necessidades de cada um. Eduardo, do ponto de vista da XTB, portanto, que tem, lá está, a plataforma aberta para quem quiser investir, há algum conselho que queira dar a quem nos está a ouvir? Aliás, vamos dividir estes em 2 conselhos, não só aqueles que ainda não estão a investir, mas que vão começar seguramente depois de ouvir este podcast, e também conselhos para aqueles que já estão a investir. Exato. É bastante simples, porque realmente investir hoje é acessível, é rápido. Portanto, nós descarregamos uma plataforma, 10 minutos depois a conta está aberta com todos os documentos aprovados, fazemos a transferência e de repente já não ficamos assoberbados quando abrimos uma aplicação. Posso divulgar que se calhar 80% dos nossos investidores trabalham a partir do telefone. Significa que tudo é feito através de separadores, menus, interfaces super simples, em que nós explicamos à pessoa o que é que, de certa forma, está disponível para o seu perfil de risco. Portanto, uma pessoa que abre uma plataforma pela primeira vez vai ter a oportunidade de, por exemplo, constituir um plano de investimento com ETFs. Clicar no botão para começar, se apresentarmos logo nos menus opções para vários tipos de risco, com ratings de agências que fazem a avaliação desses ETFs. Podemos escolher por áreas geográficas, se acreditamos que é os Estados Unidos é que vão estar interessantes nos próximos anos, ou se é na Ásia que vai haver as grandes transformações, escolher se queremos estar expostos em euros ou em dólares, se queremos que o ETF seja distributivo ou acumulativo, considerando aqui já as implicações mais fiscais e tudo isso. Portanto, tudo isso são passos que nós vamos fazendo uma escolha, vamos para o próximo passo. Fazendo uma escolha, vamos para o próximo passo. E rapidamente, quando damos para ela, está constituído, temos lá a simulação de, se olharmos para trás e com estas escolhas, o que é expectável. Claro que os retornos passados não garantem os futuros, mas é uma ideia do que é que poderemos esperar. E as pessoas gostam muito disto porque quando não estamos familiares e não sabemos exatamente ao que vamos, olhar para uma ferramenta que nos explique isto tudo torna tudo mais simples. Depois é só escolher mesmo a periodicidade, quanto dinheiro é que queremos investir e estamos expostos ao mercado. E isso é que faz com que haja cada vez mais pessoas a investir e para nós é ótimo, porque também torna tudo mais em conta para as pessoas e acabamos por estar todos a crescer neste ambiente. Eduardo, e permita-me dizer que já agora ter esse processo todo explicado e acompanhado transmite segurança a quem quer começar a investir. Exatamente, a segurança é um dos pontos mais importantes, a confiança nos fornecedores, não só o fornecedor, neste caso da plataforma, mas depois também quando olham para o próprio ETF, olham para não só para os custos, mas também para a segurança. Por exemplo, olham para a BlackRock, que é uma instituição sólida que vai garantir estabilidade ao longo do tempo. Portanto, sim, claro, é um dos fatores mais importantes que as pessoas procuram quando analisam os seus investimentos. Eduardo Silva, da XTB, André Temudo, da BlackRock, muito obrigada por estes esclarecimentos, por estas dicas. Com certeza que quem ainda não investe já percebeu que esse é o caminho e que vai fazer toda a diferença no futuro. Quanto assim, muito obrigada por ter estado connosco. Espero que tenhamos ajudado a esclarecer a diferença entre poupar e investir, e que investir, lá está, é o caminho a seguir para construir riqueza a longo prazo. Muito obrigada por ter acompanhado este podcast, o Ex-Invest, que de resto pode ouvir os outros episódios no site do Observador, em observador.pt, e também nas habituais plataformas de podcast.